Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi, pessoal, tudo bem? Segundo ano. Preparado para essa viagem? Todo mundo preparado? Então, sobe no meu avião e vamos viajar na nossa apostila de português. Bora lá? Aproveitem! Turma maravilhosa! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, nós estamos iniciando mais uma semana e nós vamos dar continuidade para as nossas atividades da apostila de português, ok? Então, nós vamos continuar lá na unidade número 9, era uma vez, mas a gente vai trabalhar da página 14 até a página 19, combinado? Então, vamos lá. Eu quero que vocês abram agora a apostila na página 14, ok? E coloquem a data de hoje, dia 31/8. Combinado? É o último dia do mês. Isso, abram lá. Abram a apostila na página de português, aliás, página 14 de português, e coloquem a data de hoje, bem rapidinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carta. Nós já vimos isso no trimestre passado, vamos relembrar. Vamos ver também um pouquinho sobre conto e vamos ver um pouquinho sobre palavras escritas com LH. Vamos lá? Ótimo. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a carta. A principal característica de uma carta é a existência de um remetente. O que é um remetente, prof? Remetente é quem envia a carta, a pessoa que está mandando a carta. Então, é um remetente. Por exemplo, a carta geralmente vai no envelope, como esse aqui, ó. Na parte da frente vai o remetente, com o nome completo da pessoa, com o endereço, a cidade que ela mora, o estado e o CEP, que é o endereço da rua dela. E também na carta tem um destinatário, que é aquele que recebe a carta. E o destinatário é escrito atrás, ó, para quem vai ser enviada essa carta. Aí tem que ter o nome completo da pessoa, o endereço, a cidade, o CEP, o estado. E geralmente não, sempre que é enviada uma carta, coloca-se um selo, né? Você vai lá no correio para colocar um selo na sua carta e para que a sua carta seja entregue. Então, a sua carta ela precisa ter todos esses dados aqui. Remetente, a pessoa que envia com o seu nome e o seu endereço, e destinatário é a pessoa que recebe. Também tem que ter o nome e o endereço e um selo. Ela tem que estar selada para ela chegar. Tudo bem? Então é dessa forma que nós escrevemos uma carta, ok? No envelope da carta, né? Dentro da carta você vai escrever, é o que nós já vimos na aula anterior. Dentro da carta você pode escrever como você quiser, fazer uma saudação, falar de onde você está, né, mandar um recado, terminar sempre utilizando uma outra saudação, um abraço, beijo, saudades e sempre com a sua assinatura. Sempre a pessoa que envia, ela assina a carta no final. Ótimo? Tá dando para entender? Então, olha só, o texto a seguir é uma carta que uma menina chamada Charlot escreveu para Felpo Felpo Filva, um coelho escritor de poemas. Charlot não concordava com os poemas que Felpo Filva escrevia. Nesta carta, ela critica um poema que o coelho fez inspirado nos contos de fadas bastante conhecido. Qual será esse conto? O que o Felpo Filva deve ter escrito que Charlot não gostou? Vamos ver? Então, olha só. Aí ela escreve assim: Radidópolis, dia 20 de fevereiro. Então, olha só, ela inicia a carta dela falando aonde ela mora. No caso da Charlot, ela mora em Rapidópolis, 20 de fevereiro, a data que está sendo escrita a carta. Então, esse é o início da carta. E aí ela diz assim: Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas, se me permite, tem alguns deles
que eu não gosto, nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final pavoroso. Pavoroso é tipo, que pavor, que susto. Vejam só, a Princesa do Avesso não mora na torre. O fundo do poço é o seu casarão. Ela não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegando o momento, a moça do avesso o traz para baixo, com um leve puxão no fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpa, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. E aí ela fez a continuação do poema do Felpo Filva. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre de short ou calção. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlot Passepartout. Então, ela termina, lembra que eu falei? Termina assinando o nome, falando o nome dela e também com uma breve saudação, ó, um abraço cordial, né? O que é que um abraço afetuoso, um abraço sincero. Então, olha só, esse daqui é a estrutura de uma carta. Então, uma carta, ela começa com uma saudação, ela diz: "Prezado senhor Phelps", então ela está saudando a pessoa que vai receber a carta. Aí ela vai falar sobre todo o contexto que ela quer falar na carta e ela também termina com uma saudação, como aqui, ó, um abraço cordial, Charlot Passepartout. Ou seja, ela termina também falando, mandando um abraço, né, alguma coisa, alguma saudação e termina assinando. Então essa é a estrutura de uma carta, ok? Deu para entender? Quem escreveu esse texto foi a Eva Funari. A Eva Funari, ela é escritora e desenhista. Ela nasceu na Itália no ano de 1948 e veio para o Brasil com a família quando ela só tinha 2 aninhos de idade. Ela publicou muitos livros para o público infantil e alguns deles receberam prêmios. Entre os livros que ela escreveu, alguns muito importantes são A Bruxinha Atrapalhada, Anjinho e A Bruxinha Zuzu. Então, a Eva Fornari, ela não é brasileira, mas ela cresceu no país, ok? E escreveu muitos livros para o público infantil. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conto. O que é um conto? Um conto é uma narrativa, é uma história contada que cria um universo de seres, de fantasias ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, de histórias inventadas, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. O que significa isso? O narrador é aquele que conta a história. Personagens são aqueles que estão envolvidos na história. Um ponto de vista é sobre o que é o narrador ou acha da história. E um enredo é a sequência de acontecimentos da história, uma rede de situações que os personagens vivem. Então, o enredo é toda a história, os acontecimentos da história. Então, um conto tem seres de fantasias, animais podem conversar, acontecimentos. E nesses textos, que são essas histórias inventadas, vai ter a pessoa que conta, os personagens que estão na história, o ponto de vista, o que o narrador acha da história e o enredo, todos os acontecimentos dessa história. Então, isso é um conto, tá bom? Então, olha só, nós já vimos como é a estrutura de uma carta, como que se escreve uma carta, no envelope e dentro dela. E agora a gente está falando um pouquinho sobre o que é um conto, ok? Deu para entender? Assim como a carta é um tipo de texto, o conto também é um tipo de texto. Vocês se lembram que a gente trabalhou lá no outro apostila sobre bilhetes? O bilhete também é um tipo de texto, assim como a receita.
Então, a prof já tinha dito isso para vocês, que existem vários tipos de textos. E o conto e a carta também é um tipo de texto. Beleza? Tá dando para entender? Ótimo. Então, a gente vai fazer agora um momento de pausa para vocês entenderem e assimilarem tudo que a professora disse. E nesse momento de pausa, a gente vai ouvir uma história que eu amo da Fafá. Combinado? Então, pode pegar sua água, descansar e vamos ouvir a história. Olá, eu sou a Fafá. Muita gente veio me pedir para contar a história A Parte que Falta para a criançada que curte o meu canal. Aliás, se essa é a sua primeira vez por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite e se inscreva, porque toda semana tem história nova para crianças de todas as idades, de 0 a 100 anos. Então, vamos lá. A história é desse livro, ó. A Parte que Falta, de Shel Silverstein. A minha edição é da Kozak Naif, mas agora esse livro está sendo publicado pela Companhia das Letrinhas. Aliás, não só esse. Logo mais vai ter também a continuação publicada pela Companhia das Letrinhas, que é este aqui, ó. A Parte que Falta encontra o grande O. E é tão legal quanto o primeiro. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para quem quiser comprar esses 2 livros, tá bom? Então chame as suas amigas, os seus amigos, a sua família, todo mundo para me ajudar a ativar a antena. Preparados? Legal, então 1, 2, 3 e já! Antena, que função apontada, acho mais legal que é uma falada. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Funcionou! Vocês me ajudaram e ativaram a antena direitinho. Agora ela captou a história. É só aumentar o volume que já vai começar. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então partiu em busca de encontrar a outra parte. E enquanto rolava, cantava esta canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte, a parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava ao sol escaldante, mas logo caía chuva refrescante. E às vezes, ficava gelado com a neve que caía. Mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido, porque às vezes ficava engatado em algumas pedras. Assim, podia parar para conversar com uma minhoca. Oi, tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo bem? Às vezes, ultrapassava um besouro e às vezes o besouro ultrapassava. E este era o melhor momento de todos, quando uma borboleta pousava na sua cabeça. E ele seguia adiante por oceanos. Oh, busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pudim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo, até que um dia... Alto lá! Achei a parte que faltava em mim! E ele cantou. Achei a parte que faltava em mim. Asse o pudim, faça o quindim, achei a parte... Epa, espera aí! Disse a parte. Antes que você asse o pudim e faça o quindim... Eu não sou a parte que te falta. Eu não sou parte de ninguém. Sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, eu não acho que seria a sua. Oh, exclamou com um tom de tristeza. Me desculpe por tê-la incomodado. E continuou a rolar por aí. Achou uma outra parte. Ai, só que ela era muito pequenininha. E esta? Muito grande. E esta? Ah, um pouco pontuda demais.
encontrou uma outra que era muito quadrada. Mas certa vez pareceu que tinha achado a parte perfeita. Mas não a segurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. E continuou a rolar e rolar e rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos, trombando contra paredes de pedra. E então, um dia, achou uma parte que parecia ser perfeita. Oi? Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bom, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Mas eu posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser minha. Bem, talvez você não queira ser minha. Talvez eu queira. Mas talvez não dê encaixe. Bem... Encaixou com perfeição, finalmente. E rolou para longe. E por estar completo, rolou mais rápido. E mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. Mais rápido do que jamais rolara. Tão rápido que não podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Mas ele podia cantar sua canção alegre. Por fim, podia cantar Achei a parte que faltava em mim. E se pôs a cantarolar. Meu Deus! Agora que estava completo, não podia sequer cantar. Pensou. Então é assim? Então ele parou de rolar e, com cuidado, pôs a parte no chão e rolou devagar para longe. E enquanto rolava, com voz suave cantava: busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, assim eu vou, em busca da parte, a parte que falta em mim. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal e me procure nas redes sociais. É só procurar por Fafá Conta. E os beijos mais que especiais de hoje vão para Laura, minha sobrinha, para Ana Flávia e para Júlia. E claro, um beijo para você também. Tchau e até semana que vem. Encaixou com perfeição. Olá, eu sou a... E aí, gostaram da história da parte que falta? Ótimo! Ela tem uma continuação. Quem sabe na próxima aula, não é mesmo? Vamos lá? Então, bebe sua água, dá sua respirada e vamos continuar. Vamos lá? Agora, na página 16, nós vamos realizar algumas atividades. As atividades do jogo rápido. Vamos lá? O poema do Felpo Filva foi inspirado em um conto de fadas bastante conhecido. Qual é esse conto? Marque um X na resposta certa. A história do Felpo Silva foi inspirada na Rapunzel, na Branca de Neve ou na Chapeuzinho Vermelho? Isso mesmo! A história de Felpo Silva foi inspirada na história de Rapunzel. Marque o X aí. No exercício número 2 já diz assim: os versos do poema fazem o leitor se lembrar desse conto de fadas. Então, quando ele escreve, como que ele faz a gente lembrar da história da Rapunzel? Então, ele diz o seguinte: primeiro, o verso que diz que a princesa não mora na torre, ou o verso que diz que a princesa traz o príncipe para baixo com um puxão, ou o verso que diz que a princesa não joga suas tranças. E aí? O verso que diz que a princesa não mora na torre
Isso não faz a gente lembrar dessa história. Ok. O que faz a gente lembrar dessa história é que a princesa traz o príncipe para baixo num puxão e que ela não joga suas tranças. Muito bem. Vamos continuando? Exercício número 3. O novo final do poema foi criado por Chalot. Ele traz uma mensagem. Que tipo de mensagem? Uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa? E isso, uma mensagem positiva. Por quê? Porque ela quer que o final da história seja feliz. Muito bem. Já no exercício número 4 diz o seguinte: uma carta sempre é escrita por alguém para uma ou até mais pessoas. Quem escreveu a carta lida? Foi a Charlot ou Felpo Silva? E isso, quem escreveu foi a Charlot. E para quem a carta foi escrita? A carta foi escrita para Charlot ou por Felpo Silva? Isso mesmo, a carta foi escrita para o Felpo. Então, quem escreveu foi a Charlot para o Felpo Silva. Desafio 1. As cartas costumam apresentar local, data e uma saudação para quem vai recebê-la, e são finalizadas com uma despedida e a assinatura de quem escreve. A gente precisa identificar esses elementos no texto, que a prof tinha mostrado lá na carta. 2. A saudação que a Charlie escreveu para o escritor Felpo Filho indica uma forma de tratamento respeitosa, usada entre as pessoas que não se conhecem muito bem, ou pessoas desconhecidas, usada entre pessoas que são amigas. Então, a Charlotte disse o seguinte, lá na carta dela. Olha só, a saudação, ela indica uma forma de tratamento respeitosa. Como é que a gente deve tratar as pessoas? Com respeito e educação. E na carta de Charlotte, ela faz isso. Ela trata o Felpo com educação. Apesar dela não ter gostado muito do poema dele, ela fala com muita educação, respeitosamente. Não é verdade? Muito bem. Então, ficou curioso? A história da princesa Rapunzel, que inspirou o poema do personagem Felpo Silva, é um conto de fadas bastante conhecido. Ele narra a história de uma princesa da qual os pais foram obrigados a entregá-la a uma bruxa assim que a menina nasceu. A bruxa deu a ela o nome de Rapunzel. Quando ela fez 12 anos, a bruxa a aprisionou no alto de uma torre, sem portas ou escadas, com apenas uma janela. A bruxa tinha o cabelo muito longo e, para subir na torre, a bruxa pedia para que ela jogasse suas tranças pela janela. A jovem passava os dias presa na torre cantando. Certo dia, um príncipe passava por perto e, ao ouvir cantar, ele se apaixonou por Rapunzel e acabou salvando-a daquela prisão. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. A história da Rapunzel ela também foi adaptada no cinema diversas vezes, mas no ano de 2010 ela recebeu uma nova adaptação, que eu acho que todos vocês já assistiram, que é o filme Enrolados. Ele foi adaptado. Agora a gente vai para o momento da ortografia na página 18. Vamos realizar as atividades, ok? Então, nesse momento da ortografia, nós vamos identificar e escrever palavras com LH. Então, com a ajuda do professor, leia os versos que Charlot criou para um novo fim, para o poema Princesa do Avesso. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando num baita avião. Encontre nesses versos duas palavras que estão escritas com LH e escreva nos quadrinhos. Então, quais são as palavrinhas que a gente encontra nesse pequeno espaço que tem LH? Me digam aí. Ótimo! A primeira palavrinha, tralhas. Pegaram suas tralhas, tem LH. E a segunda palavrinha é filhos. Muito bem. Agora, leia essas palavras e pinte as letras LH. Então, você vai escolher um lápis de cor e vai pintar ela bem caprichadinho. Pode fazer isso, a Pro tá esperando. Prontinho?
Não? Capricha. Olha só, na palavra tralhas e filhos, se a gente tirar a letrinha H, o que vai acontecer? A, o som da palavra não muda ou o som da palavra muda? Por exemplo, vou tirar o H, vai ficar tralas ou filos. Poxa, e aí? O som das palavras não muda ou o som das palavras muda? Isso, o som das palavras muda. Então, as letras LH, elas representam um único som. Então, na verdade, o LH, ele vai representar, por mais que sejam duas letrinhas, ela está representando somente um sonzinho, ok? Então, vamos fazer o jogo rápido para que vocês entendam melhor. Olha só, substitua os códigos pelas sílabas correspondentes e forme palavra. Então, eu tenho o código X, que sílaba que é? A lua, que sílaba que é? O emoji, que sílaba que é? E forme as palavrinhas. A prova vai dar 2 minutinhos. Vamos lá. Então, troque os símbolos por sílabas e monte as palavras. São palavras secretas. Vamos lá. E aí, qual a primeira palavra? Isso mesmo, barulho. Olha lá, o barulho. Ótimo! E a segunda palavra? Galho. Muito bem, olha só. Galho. Ótimo! Já a terceira palavrinha vai ficar? Isso mesmo, olha lá. Telha. E a última palavrinha? Isso mesmo. Bilhete. Ótimo, muito bom. Corrigem aí e não se esqueça, escrever com letra cursiva com bastante capricho, tá bom? Então vamos lá. No exercício número 2, nós vamos escrever o nome de cada imagem colocando a letra LH corretamente. Esse primeiro aqui, que imagem que é? É um Isso! Espantalho. Então, escrevam aí. Espantalho. Corretamente, hein? A segunda imagem é o quê? Isso! Um olho. Pode escrever com bastante capricho. E a terceira imagem? A terceira imagem nós temos uma colher. Muito bem. Aí embaixo nós temos mais 3 imagens. Quais são? Isso, a folha. Ótimo. E depois? Isso mesmo, o milho. Coloquem aí com bastante capricho. E a última figura é a figura de um coelho. Muito bem. Prontinho. Agora nós vamos para o exercício número 3, onde nós vamos completar as palavrinhas com as sílabas lhá, lhé, li, lhó ou lhu.
Por exemplo, orelhado, orelhedo, orelhido, orelhodo ou orelhudo. Qual que é a sílaba que vai encaixar? Isso mesmo, orelhudo. Então, agora a Pro vai dar 2 minutinhos também para vocês encaixarem essas sílabas nas próximas palavrinhas, tá bom? Vamos lá, com capricho. Prontinho? E na letrinha B, vai ficar repo? Isso! Repolho. Essa é difícil, né? Coalhada. Coalhada. É uma sobremesa feita de leite coalhada. E aqui na letrinha D, vai ficar como? Ramalhete. Muito bem. A letrinha I tá muito fácil. Vai ficar ilha. Muito bem. E a última? Folhinha. Folhinha. Ótimo. Agora, no exercício número 4, nós vamos escrever essas palavrinhas em ordem alfabética. As palavrinhas do exercício número 3. Lembrando que a ordem alfabética é quando a gente utiliza a ordem do alfabeto. Vocês se lembram qual é a ordem do alfabeto? A ordem do alfabeto começa em qual letrinha? Na letrinha A. E termina na letrinha? Isso, Z. Muito bem. Então, vamos lá. Algumas dessas palavrinhas começam com a letrinha A? Não? Então, qual é a próxima que vem depois do A? B. Alguma começa com a letrinha B? Também não. Vamos para a próxima. Qual é o que vem depois do B? C. Alguma tem com a letrinha C? Tem. A coalhada. Então, ela vai ser a primeira palavrinha. A próxima palavrinha não tem com D e nem com E, mas tem com F, que é folhinha. Muito bem, então escrevam aí. Depois da letrinha F vem a letrinha G e H, que também não tem nenhuma. E depois do H vem a letrinha I. Então, a próxima é a palavrinha ilha. E aí, qual que é a próxima? Isso mesmo, é O, orelhudo, porque do I não tem J, K, L, M, N, pulou essas 5 e depois vem a letrinha O, orelhudo. E depois do O vem o P, mas não tem nenhuma com P, nem com Q, mas tem com R. Mas são duas palavrinhas com R e R. E agora, qual vai ser a primeira? Alguém se lembra? Se são duas palavrinhas e as duas começam com a letrinha R, o que a gente precisa fazer segundo ano? Isso mesmo, nós vamos olhar a segunda letrinha. Então, aqui tem o R e aqui tem o A. E aqui tem o R e aqui tem o E. Qual vem primeiro, o A ou o E? Isso, o A. Então, a primeira palavrinha vai ser ramalhete. E a última? Repolho. Por quê? Porque mesmo que as duas se iniciam com a mesma letrinha, a gente tem que ir para a próxima letrinha, ok? Então vamos lá. Copia aí com bastante capricho. Já o exercício número 5 tá assim.
Crie novas palavras acrescentando a letra H. Então, aqui eu tenho uma palavrinha: mala, bola, galo, fila. E eu vou ter que colocar, depois da letrinha L de cada palavra, a letrinha H. E aí nós vamos transformar esta palavrinha numa nova palavrinha. Então, se eu colocar a letrinha H depois do L, no mala, vai virar que palavrinha? Eu não ouvi. Isso mesmo, malha. Ótimo. Escrevam aí. Tá. E bola? Vai virar bolha. Muito bem. Galo vai virar galho. Ótimo. E fila vai virar? Não ouvi. Isso, filha, ok? Então vocês viram só, com acrescentando somente uma letrinha, a palavrinha muda totalmente? Por isso que a gente sempre tem que ter muita atenção na nossa escrita, ok? Então vamos lá. No próximo exercício está assim. Observe como as palavras a seguir foram separadas em sílabas. Colheita ficou colheita, trabalho, trabalho. E sobrancelha ficou sobrancelhas. Quando se faz a separação de palavras com as sílabas que tem LH, a letra H fica como? Em uma sílaba separada do L ou na mesma sílaba que o L? Olhem aí. Isso, a letra H fica na mesma sílaba que o L. Então, sabendo disso, vamos separar as palavrinhas a seguir, ó. Abelhudo. Como é que a gente vai separar? A-B-L-U-D-O. Isso mesmo. Capricha. Pronto? E velha. Como que a gente separa? Isso. Velha. Ótimo. Muito bem. Lembrando que a letra H vai sempre ficar junto com a L na sílaba. No próximo, nós temos a palavrinha telhado. Como que eu separo o telhado? T. Isso. Telhado. Muito bem. E a palavrinha filhinha? Como que a gente vai separar? Filhinha. Muito bom. Vamos para a próxima palavrinha, coelho. Como que nós vamos separar? Coelho. 3 sílabas. Capriche na escrita, hein, pessoal? A penúltima palavrinha é a palavrinha repolho. A Pel já deu até uma dica de como que vai ser a escrita da separação das sílabas. Repolho. Como que vai ficar? Repolho. Muito bem. E por último, nós temos a palavrinha ilha. E aí, como que nós vamos separar? Ilha. Ótimo, muito bem.
Olhem aí e vê se fez tudo da maneira certinha, correta. Lembrando que depois que vocês olharem fazer a correção, depois que vocês terminarem de escrever, dê uma olhada fazendo a correção. E se tiver tudo ok, vocês podem fazer um certinho, tá bom? Beleza? Agora atenção, é um desafio para vocês agora. Então, a gente tem um desafio de 2 o que é o que é. Eu vou ler para vocês o que é, mas a Pro não vai responder. Nós vamos combinar o seguinte nesse desafio. A Pro vai falar para você o que é, e vocês vão mandar para a professora um áudio falando a resposta desse desafio. Combinado? Beleza? Então, olha só. Vocês gostam de brincar de adivinha? Eu sei que gosta. Então, descubra a resposta das adivinhas. Uma dica: as respostas, as palavrinhas têm LH, tá bom? Então vamos lá. Primeira adivinha. O que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. O que será? Você sabe? Então manda um áudio no WhatsApp da Pro. E a próxima? O que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho, nem é gente. Esse teve lá nas nossas aulas. Lembram do que é o que é? Me manda o áudio respondendo. No final, depois, vocês vão lá na página onde tem o material de apoio, vocês vão destacar o material, as letras que tem lá, o alfabeto móvel, lá no material de apoio, no finalzinho da apostila, tem todo o alfabeto. E aí vocês vão, com esse alfabeto móvel, montar 3 palavrinhas que tenha LH e depois vocês vão escrever. Não precisa ser no caderno, aqui tá falando para escrever no caderno, mas eu quero que vocês escrevam na apostila mesmo, tá bom? Aqui nessa linhazinha. 3 palavrinhas que vocês conseguiriam escrever utilizando o alfabeto móvel, tá bom? Combinado? Opa! Aqui tá mostrando. Então, olha só. Aqui nós encerramos por hoje. Fiquem com Deus e continuem se cuidando, tá bom? Muitos, muitos, muitos beijos e abraços no coração de vocês e uma semana abençoada. Até amanhã!